Olá, que bom estar com você mais uma vez. Dessa vez, o meu trabalho está concentrado em um programa que o pastor Aldrovaldo Araújo desenvolveu lá nos Estados Unidos. E em uma das palestras, uma coisa que ele enfatizou, a importância de divulgar esse trabalho para o maior número de pessoas possíveis, levando em consideração que ele apresenta um programa completo para atingir o maior número de pessoas. Eu preferi deixar na essência, que é somente a palestra em si, onde ele vai abordar as 3 profecias que faltam para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E diante dessa, mas se você quiser assistir a palestra toda, no final desse vídeo, na descrição, você vai encontrar o link da palestra completa. Para todos os fins, esteja atento para este ensinamento que vai ser muito importante para a sua vida, tenha certeza disso. E nos ajude a fazer com que esse material chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, com você, pastor Aldrovaldo Araújo. 3 profecias especiais faltam se cumprir para a volta de Jesus. Não, Deus não precisa mais de mais guerras, fome, terremotos, violência, imoralidade. Sabe, irmãos, eu sempre entendi que Sodoma e Gomorra foi caracterizada pelo homossexualismo. E quando eu lia na Bíblia Jesus dizendo que nos últimos dias o mundo vai se tornar como Sodoma e Gomorra, eu dizia, espera aí, Senhor, é verdade isso? Porque os habitantes de Sodoma quiseram praticar sexo com os anjos. Irmãos, eu não esperava que ia viver tempo como o nosso. No Brasil, uma passeata de evangélicos em São Paulo reuniu 3 milhões de evangélicos. Aí no outro mês fizeram a passeata gay, mais de 5 milhões de homossexuais. E agora, o governo, a televisão, as novelas, a Globo, que tem vários, Pedro Bial e outros homossexuais da vida, então estão favorecendo assim. Tem um pastor que foi eleito para dirigir as comissões dos direitos humanos, só porque ele falou, irmãos, que homossexualismo é pecado. Irmãos, transformar a vida desse pastor num verdadeiro inferno, pastor Marco Feliciano. Onde ele chega, eles entram na igreja, eles interrompem o culto, fazem algazarra, se beijam, se abraçam dentro da igreja. Irmãos, é por aí, vocês têm uma ideia, o que está virando o Brasil? Infelizmente, os homossexuais estão mandando no Brasil. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 profecias especiais que faltam se cumprir. A união das igrejas. Você sabia que 65% das religiões já assinaram o documento ecumênico que trata da união das igrejas? Em Porto Alegre, no ginásio Beira Rio, Gigantinho, o ano passado, mais de 40 mil pessoas do mundo inteiro, de todas as regiões do mundo, estavam reunidos sob a direção do arcebispo de Porto Alegre, tratando da união das igrejas. Eles terminaram o conclave, assinando o documento de que quem não participar da união das igrejas não será considerado cristão. Isso para nós é chocante, porque nós sabemos que todas as religiões vão se unir, todas, menos a nossa. Exatamente pelo problema do sábado como dia de guarda. Porque logo em seguida a união das igrejas vem o decreto dominical, onde o domingo será instituído como obrigatório dia de guarda. E Ellen White escreveu que vai ser a última profecia que vai se cumprir.
logo em seguida a lei dominical, fecha-se a porta da graça. E vão cair as 7 pragas, que vão durar cerca de 1 ano. A Bíblia diz, em Apocalipse 18:8, num dia vieram suas pragas. A 7ª praga já serão acontecimentos sobrenaturais, envolvendo a volta de Jesus em glória e majestade, e Ele virá para arrebatar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, queridos, eu quero chamar a atenção aqui, que nós vamos acompanhar essas três profecias assim, sincronizando, ok? Sobre as 7 pragas, primeiro, a porta da graça estará fechada quando começarem as 7 pragas. Apocalipse 22, 11 e 12, Jesus vai dizer, quem é santo, santifique-se ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Número 2, o povo de Deus estará protegido durante as 7 pragas do fim do mundo. Salmo 91, 10 e 11, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Então o assunto de hoje não é para você ter medo do fim do mundo, não é para você ter medo das 7 pragas, é claro que elas assustam. Imagina a água virando sangue, o sol queimando 7 vezes mais, uma úlcera caindo pedaço de carne do corpo das pessoas. Não tenha medo. Importante é você saber quem que vai participar das 7 pragas e quem é que estará protegido por Deus. Esse é o objetivo do estudo de hoje. E na 7ª praga, Jesus estará voltando para nos buscar. Eu vou citar os textos de cor para ganharmos tempo, mas você pode anotar, ou conferir, ou anotar para conferir em casa, ou conferir no DVD. Tudo que vocês estão vendo aqui tem no DVD. Esse DVD, essa palestra já levou mais de 1.500 pessoas ao batismo. É muito bom. Você tem um parente, um amigo, empreste esse DVD. Apocalipse 16, o verso 2. Foi o primeiro anjo, derramou a sua taça sobre a terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Lá no Zacarias 14, 12, fala que essa praga vai ser tão forte, tão intensa, que vai cair ali, ó, pedaço de carne do corpo das pessoas, estando elas de pé. Vai apodrecer a língua na sua boca e os olhos nas suas órbitas. É chocante. Mas não tenha medo. Você tem que saber quem vai participar das 7 pragas e quem é que estará protegido. Então, Apocalipse 16, 2, fala que são aqueles que têm o sinal da besta, a marca da besta, que vão participar das 7 pragas. Cada adventista tem que saber, irmãos, mostrar pela Bíblia quem é a besta do Apocalipse e qual é o sinal da besta, ou a marca da besta. 14, verso 9, fala que esse sinal da besta será colocado na testa dos seguidores da besta. E o verso 10 fala que serão destruídos no lago de fogo. Quer dizer, realmente não haverá uma segunda chance. O capítulo 14, eu diria que é o cartão de identidade do povo de Deus, aqui na terra, esse verso 12. Quem sabe de cor, fale comigo. Aqui está. Não, vou falar bem alto para acordar que eles estão meio cochilando assim, meio querendo dormir. Vamos lá, a igreja fala em voz alta. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo santo de Deus tem 2 características. Primeira é a que vem por último, é a mais importante. É a fé em Jesus. Ninguém irá para o céu. Ninguém estará protegido no fim do mundo
sem haver aceitado a Jesus como seu Salvador. Quantos aqui já aceitaram a Jesus como Salvador? Levante a mão, diga graças a Deus. É a maior riqueza que nós temos. Só que além de aceitar a Jesus como Salvador, a Bíblia fala que o povo santo de Deus, eles também guardam os mandamentos. Mandamentos de quem? Não, fala bem alto. Mandamentos de quem, igreja? De Deus. Estou frisando bem mandamentos de Deus, porque infelizmente, eu diria desgraçadamente, os homens mudaram, alteraram a santa e eterna lei de Deus. Vocês pegam um catecismo romano, pegam uma Bíblia, qualquer Bíblia, inclusive a Bíblia católica, abre no Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, compara com o dos catecismos, vocês vão ver uma enorme diferença. Por exemplo, o segundo mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, verso 4, o que diz lá? Não farás para ti, não ouvi direito, não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento não tem no catecismo romano, foi tirado fora pelos homens. Ficaram 9, eles dividiram o 10º em 2, para preencher. Então o 9º, não desejar a mulher do próximo, 10º, não desejar as coisas alheias. Olha, isso na Bíblia é um só mandamento, mas não parou por aí. Eles tiraram também o 4º mandamento da lei de Deus, tiraram fora. O que diz lá? Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tiraram fora e no lugar colocaram um mandamento espúrio, falso, que diz guardar domingos e festa de guarda, que não tem na Bíblia. Eu dou graças a Deus, queridos, porque foi um padre que mandou meu pai guardar o sábado. A gente morava na cidade de Ponta Grossa. Alguém que conheceu? Paraná, Ponta Grossa? Meu pai era católico praticante, comprou uma Bíblia católica, leu de capa a capa. Ficou impressionado de ver que só tem o sábado, não tem o domingo. Foi conversar com o padre. Padre, por que na Bíblia está mandando guardar o sábado e nós guardamos o domingo? Pode dizer, não, filho, isso é um mandamento antigo, é coisa do passado, não se preocupa com isso não. Meu pai disse, padre, Deus também é antigo, só que Deus é eterno. A lei de Deus não é eterna também? Sim, filho, a lei de Deus é eterna. Só que nós guardamos o domingo em memória à ressurreição de nosso Senhor Jesus. Papai disse, padre, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, antes de voltar para o céu. Fosse para mudar o sábado para o domingo, Jesus não teria mudado? Só que não mudou, padre. Lucas 4,16, fala que Jesus guardava o sábado. A bendita Virgem Maria não podia ter mudado? Lucas 23, 54 a 56, fala que ela continuou guardando o sábado. Os discípulos não podiam ter mudado? Padre, aqui em Atos capítulo 13, verso 14, 42 e 44. Atos capítulo 16, verso 12 e 13. Capítulo 17, verso 2. Capítulo 18, verso 4. Tudo aqui só fala do sábado. Padre, eu quero que o senhor responda aqui perante Deus. Eu preciso guardar o sábado ou eu posso continuar guardando o domingo? Aquele padre era um homem sincero. Ele parou, pensou um pouquinho, e colocou a mão no ombro do meu pai e falou assim, filho, você descobriu, obedeça, fique quieto, não fale nada com ninguém. Pela Bíblia é o sábado. Só que nós seguimos a tradição da igreja. Se eu for ensinar o sábado, eu tenho que deixar a batina. Então, obedeça, fique quietinho, não fale nada com ninguém. Meu pai saiu dali muito impressionado, muito curioso, foi saber como é que começou a guarda do domingo. Ele leu na Enciclopédia Britânica,
mais tarde, tem também no livro Grande Conflito, foi um imperador pagão de Roma. Como é que era o nome dele? Constantino, adorador do sol. O domingo era chamado dies solis em latim, em inglês Sunday. Sun é sol, day é dia. Em alemão, domingo é Sonntag. Son é sol, Tag é dia, dia do sol. Então, em homenagem ao seu Deus o Sol, 7 de março de 321 depois de Cristo, ele instituiu o domingo como obrigatório dia de guarda. Até essa data, irmãos, todo mundo e o mundo inteiro só conhecia o sábado como dia de guarda. Meu pai, muito impressionado, ao ver que os cristãos em Roma continuaram guardando o sábado e o domingo, 2 dias, em obediência a Deus e em obediência ao imperador. Só que tinha um problema. A colheita às vezes se perdia, porque chovia, parava sexta, sábado, domingo, segunda-feira chovia, perdia a colheita. Começaram a pressionar os cristãos, pressionaram o bispo de Roma, o Papa, para que optasse entre o sábado e o domingo. 43 anos depois, o Concílio de Laodiceia, da Igreja Católica, instituiu finalmente o domingo como dogma religioso. Quando meu pai viu isso, ele disse: bom, eu vou obedecer a Deus ou aos homens? O que vocês acham, irmãos? Obedecer a Deus ou aos homens? Obedecer a Deus. Meu pai começou a guardar o sábado, e aí ele descobriu uma igreja, esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda o sábado. E assim foi que decidimos fazer parte dessa igreja. Amém, irmão? Eu vou pedir uma coisa para você. Conte isso para o maior número de pessoas que você puder. Porque a Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Vocês sabiam, irmãos, que tem muita gente sincera que nunca ouviu falar isso que eu acabei de contar aqui para vocês? Nunca ouviram falar? Eu contei aqui que eu prego em outras igrejas também, por ser psicólogo de família, dirijo encontros de casais. Lá na igreja deles eu respeito, mas particularmente com os pastores tem tido cada estudo maravilhoso. Em São Leopoldo eu fui fazer palestra para um pastor, viajando no carro dele, e ele fez a pergunta: pastor Araújo, o senhor guarda o sábado? Eu falei: guardo. Ele perguntou por quê. Eu falei: o senhor quer uma resposta curtinha ou quer uma completa? Ele falou: não, quero uma completa. Eu, glória, deu no que eu queria, né? E durante 1h30, irmãos, eu mostrei no Velho e Novo Testamento o sábado como dia de guarda. E contei para ele a origem da guarda do domingo. Foi o imperador pagão de Roma e mais tarde o Papa. Falei para ele: pastor, eu vou devolver a pergunta para o senhor. Eu guardo o sábado porque está na Bíblia, é um mandamento de Deus. E o senhor? Guarda o domingo porque o senhor está obedecendo o Papa? Ou porque o senhor está obedecendo ao imperador pagão que já morreu há mais de 1.600 anos atrás? Irmãos, eu falei para ele: o senhor é pastor, evangélico, pentecostal, protestante, o senhor está obedecendo o Papa ou o imperador pagão? Ele se assustou com a pergunta, irmãos. Falou: não, nós não guardamos o domingo, não. Querendo tirar o corpo fora. A esposa dele, que estava no carro, falou: querido, nós guardamos o domingo sim, e está errado. Falei: ô glória, Deus deu aí uma revelação através da sua esposa, pastor. Ele falou: então eu quero entender melhor esse assunto. Depois vamos entender melhor. Eu estou levando literatura para ele. Acho que é um Nicodemos moderno. Irmão,
Conte isso para o maior número de pessoas que não sabem. Conte para os seus colegas de trabalho. Escuta, você sabia? Vem cá, vem cá. Meu pai começava estudo bíblico assim no ônibus, na rua, no barbeiro, cabeleireiro, né? Escuta, você sabia que lá na igreja adventista oferece um carro de presente? Se alguém achar na Bíblia onde é que manda guardar o domingo? É? Por quê? Não, porque não tem na Bíblia, rapaz. Sabia que foi um imperador pagão de Roma? E aí ele começava, mais tarde o Papa. Então, irmãos, conte isso para os outros. Leve um estudo bíblico, leve um curso bíblico, leve um folheto, leve esse DVD aqui, que dá essa mensagem, tem tudo o que estou falando para vocês. Porque a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, o povo de Deus tem Jesus como Salvador e a guarda dos mandamentos de Deus. Capítulo 13, capítulo 7 do Apocalipse, são dois textos assim, um chocando com o outro. Capítulo 13 fala que a besta vai pegar pesado. Ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser que tenha o sinal da besta, aqui ó, na sua testa ou na mão direita, ou o número do seu nome. E diz assim, aqui está a sabedoria, verso 18. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, ou 666. Aí você vai para o capítulo 7, fala que anjos de Deus estão segurando os ventos do fim do mundo. Sabe até quando? Até que os verdadeiros filhos de Deus recebam na sua testa o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Aí ficou fácil você entender qual é o sinal da besta, porque ele é o contrário do sinal de Deus. E a Bíblia fala claramente qual é o sinal entre Deus e o seu povo. Vai para o Apocalipse capítulo 20, verso 12. Quem sabe de cor, fala comigo. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Sábado, como dia de guarda, queridos, é o sinal entre Deus e o seu povo, e é um sinal de santificação. Tem alguma dúvida? Leia o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Quer dizer, o sábado foi no passado, é no presente e será no futuro o sinal entre Deus e o seu povo. Irmão, eu disse, pode me emprestar a chave do seu carro? Eu achei tão bonito o seu carro, eu queria de presente. É da irmã Carla? Você me dá, irmã Carla, esse carro de presente? Poxa vida, irmão, eu disse, tem um coração muito bom, maravilhoso. E a esposa, então, nem se comenta. Obrigado. Era um sonho meu ter um carro desse, viu? Obrigado. Eu estava estudando a Bíblia com uma família em Vacaria, na Serra Gaúcha. No meio do estudo, eu lembro que a dona da casa, a dona Maria, ela colocou as duas mãos na cabeça assim, ó. Pastor, eu não sei o que eu faço, porque uma igreja chama para lá, outra chama para cá, diz que é por ali, é para lá, é para cá. Eu estou confusa. Falei, dona Maria, por que a senhora não procura pela Bíblia? Qual é o sinal de Deus? E procura o povo que tem esse sinal. Ela regalou os olhos e disse, tem isso na Bíblia? Eu falei, tem. Porque Deus não deixou nenhuma placa de religião na Bíblia. Tem alguma placa de religião na Bíblia, irmão? Igreja Adventista, Católica, Batista, Assembleia? Não tem. Eu falei, tem um sinal. Imagina uma grande fazenda. A senhora tem lá 10 mil cabeças de gado. Outro tem 5 mil, outro tem 20 mil. Todo misturado. A senhora sabe qual é o seu, qual que não é. Através do quê? Da marca, do sinal. E a Bíblia fala que esse sinal é o sábado como dia de guarda.
Eu fui pastor em Cachoeiro do Itapemirim, terra do Roberto Carlos, Espírito Santo. Eu estava estudando a Bíblia com um fazendeiro, família Costa Longa. Eu lembro, irmãos, que reunia umas 50 pessoas lá estudar a Bíblia. Um dia eu cheguei lá para o estudo, tinha um senhor baixinho, de terno e gravata. Eu não sabia que ele era um pastor lá do Rio de Janeiro. Fomos fazer esse estudo que vocês estão acompanhando. Quando eu li, irmãos, esse texto de Ezequiel 20, verso 12, fala que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Irmãos queridos, aquele pastor deu um pulo da cadeira, ele deu um grito, ele falou assim, ó, era o sábado o sinal de Deus, porque agora é o domingo, santo dia do Senhor. Assim, irmãos, ele tremia, é o domingo. Eu passei a mão aqui atrás e arranquei, não do revólver, porque eu não tenho. Arranquei da chave do meu carro e falei, meu amigo, nós não vamos brigar, porque nós somos crentes, crente não pode brigar. Vamos combinar o seguinte, meu carro está ali fora, a chave está aqui e a Bíblia está aqui, ó. Você vai ganhar esse carro a partir de agora. A partir de agora, esse carro é seu. Você só me abra um texto que fala que o domingo é o santo dia do Senhor, e eu te dou esse carro de presente. Eu não quero argumentos, eu não quero blá, 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 eu só quero que você me mostre um texto, porque eu te mostro na Bíblia 137 textos, falando que é o sábado. Você está falando que é o domingo? Me mostre só um. Falei, o carro está ali, a Bíblia está aqui, e a chave está aqui, ó. E fiquei fazendo assim, ó, na frente dos olhos dele, bem assim, ó. Eu dizia, não fala nada. A Bíblia está aí, o carro está ali, a chave está aqui, ó. É seu, a partir de agora. Só me mostre um texto, só um. E ele bufava assim, eu dizia, não fala nada, irmão, abra a Bíblia. E ele avermelhou, e ficou roxo, e ficou azul, e ficou amarelo. Passou uns 2 minutos, parecia uma eternidade, e eu chacoalhando a chave. Aí o dono da casa falou para ele, pastor, pelo que eu já aprendi aqui na Bíblia, só tem o sábado, não tem o domingo. Ele falou, então eu quero entender melhor esse assunto. Falei, pois então vamos entender melhor. Pena que eu não peguei o telefone dele lá do Rio de Janeiro, acho que alguma coisa ele mudou na igreja dele. Eu não sei se tem amigos visitantes aqui, não são membros da igreja adventista, mas se estão aqui, ou se estão me ouvindo pela internet, eu quero dizer que a minha proposta do carro continua de pé. Só que como o meu carro está lá no Brasil, eu peguei aqui o carro da minha querida irmã Carla, ok? E do meu querido irmão Eudes, é um carro muito bonito, cabe 7 passageiros, né? Sentadinho, bonitinho, aqui ó, estamos oferecendo. Tudo bem, irmã Carla? Não tem problema não? E eu garanto que não é só a irmã Carla que tem coragem de oferecer o seu carro. Quem aqui tem coragem de oferecer um carro, se achar na Bíblia, aguarda o domingo? Quando você quiser, ó. Gente, cadê os cameramans aqui? Sumiram? Cadê? Vem correndo um cameraman aqui rapidinho. Come here, please. Isso. Ó, só para quem está na internet aí, vem. Vira para lá. Quantos têm coragem de oferecer um carro, se aparecer na Bíblia, aguarda do domingo? Olha aí. Mais de 30 carros estão oferecendo, e inclusive o cameraman está oferecendo a dele também, aí na frente da câmera. Ó, vamos fazer o seguinte, vale até amanhã à noite. Tem gente que vai passar a noite lendo a Bíblia, não tem problema não. E se por acaso eu não estiver aqui, pega o carro do irmão. Eu, diz da irmã Carla, ou um desses 30 que estão aí. Queridos, isso é convicção bíblica, é convicção religiosa.
Está entendendo por que é gostoso ser um adventista? Nós aceitamos a Bíblia toda como a palavra de Deus, amém, irmão? Nós temos certeza daquilo que cremos, que pregamos, que vivemos, que ensinamos. Então, o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Sinal que identifica o povo de Deus aqui na terra. Por que ele é o sinal de Deus? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele fez o quê? Descansou, abençoou e santificou. Então o sábado aponta para Deus como Criador dos céus e da terra. Contrário do sinal de Deus, a marca da besta. Se o sinal de Deus é um dia de guarda, o sinal da besta também tem que ser um dia de guarda. Nesse caso, o domingo, que está tomando o lugar do santo sábado. Já vamos ver como que a besta do Apocalipse é Roma, o império político, religioso de Roma, e como o sábado aponta para Deus, o domingo aponta para Roma, tanto o imperador quanto o papa, Roma pagã e Roma papal. Impressionante, irmãos, a gente entender Hebreus capítulo 10, verso 16, por que esse sinal de Deus é colocado na testa? Diz assim: naqueles dias escreverei minhas leis em seus corações, e em suas mentes as inscreverei. Lá no interior do Paraná, região de Cascavel, onde eu me criei, quando um pai tinha um filho que era muito rebelde, desobediente, o pai dava uma dura, né? E falava: meu filho, a partir de hoje você vai fazer assim, assim, assim. E o pai fazia assim: bota isso na sua cabeça, menino. Assim, ó. Quer dizer o quê? Obedeça, atenda, respeite. Alguém já viu essa expressão? Bota isso na sua cabeça? Já viu, né? Queridos, quando Deus fala que o seu sinal é o sábado, Ele quer colocar na nossa testa, quer dizer, na nossa mente, no nosso entendimento. Apesar do mundo inteiro guardar o domingo, só tem aí um grupinho de 20 milhões de adventistas que guardam o sábado. Deus quer que você respeite o sábado como o sinal da autoridade de Deus. Agora, para mim, um dos textos mais chocantes, irmãos, em relação ao sábado e o fim do mundo. Apocalipse 9, verso 4. Diz assim, ó, falando sobre a destruição. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer árvore, nem a qualquer coisa verde, tão somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Ei, sinal de Deus é o sábado. Aqui está dizendo que só estarão protegidos no fim do mundo os que tiverem o sábado como dia de guarda. Está entendendo, irmão? Por que eu não trabalho no sábado por dinheiro nenhum? Pode encher esse templo aqui de nota de 100 até o teto. Eu não trabalho. E sei que tem gente aqui que não trabalha no sábado por dinheiro nenhum. Quantos aqui não trabalham no sábado por dinheiro nenhum? Não é fanatismo, não. Não é legalismo. Não é ser judaizante. É uma questão de fidelidade a Deus, queridos. Fala que é o sinal de Deus. Só estarão protegidos os que tiverem o sinal de Deus. Rapidinho aqui, precisa saber como é que explica que Roma é a besta do Apocalipse. Você vai para Daniel capítulo 7, fala dos 4 animais simbólicos. Cada um representando um império mundial. O quarto era um animal terrível, espantoso, 7 cabeças e 10 chifres, representava Roma. Vai para o Apocalipse capítulo 13, fala dessa besta que surgiu do mar. 7 cabeças e 10 chifres. Para você confirmar que realmente é Roma, vai para o capítulo 17
Os 10 chifres são 10 reinos, ou países, que surgiriam depois que terminasse o Império Romano. São os 10 países da Europa: França, Alemanha, Itália, Portugal, França, Áustria, etc. Agora já se subdividiram, são mais do que 10. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a cidade está edificada. Você sabia que Roma é chamada a cidade das 7 colinas? Ao redor da cidade de Roma tem 7 montes: Aventino, Palatino, Quirinal, Viminal, Seole, Janículo e Esquilino, o nome dos 7 montes de Roma. Essas 7 cabeças são também 7 reis, 7 líderes, 7 autoridades, ou 7 formas de governo. Você sabia que ao longo da história Roma teve 7 formas de governo? Teve reis, cônsules, tribunos, ditadores, decênviros, imperadores e, por último, o papado. Sim, Sua Santidade, o Papa, ele é um dos cabeças, um dos líderes de Roma. Tanto é um líder religioso, como um líder político também. Tão certo isso, que no capítulo 13, verso 5, fala que ele iria dominar o mundo durante 1260 anos, que vem de 538 até 1798. Nesse período aqui, a autoridade do Papa suplantou a do imperador. Nesse período aqui, exatamente final dos 1260 anos, Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa e colocá-lo na cadeia. Foi aí a ferida mortal que estava profetizada que ia acontecer. E o detalhe curioso, irmão, essa ferida seria curada e toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta, seguindo Roma. 3 anos e meio depois, Napoleão foi derrotado, um outro Papa foi colocado no trono, e atualmente, irmãos, a igreja oficial de Roma, ela tem mais de 1,2 bilhão de seguidores no mundo, fora os milhões de pentecostais, evangélicos, protestantes, que também obedecem o Papa na guarda do domingo. Entenderam? Como é que toda a terra iria se maravilhar, seguindo, obedecendo a besta, obedecendo Roma. O número 666, a Bíblia fala que tem que ter sabedoria, entendimento, para você calcular, é o número de um homem. Sua Santidade o Papa, o 7º líder, cabeça de Roma, ele tem recebido vários títulos da própria igreja ao longo da história. Um dos títulos é esse: Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Quantos aqui se lembram do algarismos romanos? Lembram? Parabéns, não fugiram da escola. V é 5, 1, C é 100, o L é 50, o D é 500. Então se soma aqui, ó, Vicarius 112, Filii 53, Dei 501. Soma tudo daqui, ó, 666. Quer mais um? Esse título aqui, muito bonito, Dux Cleri. A palavra duque quer dizer o líder, o chefe do clero. Sua Santidade, ele é o chefe do clero. Aqui, ó, Dux, se soma aqui 500, 500 e 500. 100, 150, 151. Soma tudo, 666. Quer mais um? Vicarius Generalis Dei in Terris, substituto geral de Deus na terra. Soma aqui, você tem 112, 51, 502, mais um, 666. No DVD tem outros títulos que eu coloquei. Eu coloquei aqui, irmãos, o nome do Papa João Paulo II. E você já viu ali que, porque em latim, pronuncia-se assim, ó, Johannes Paulus II. Aqui não tem nenhum número,
algarismo romano. Aqui já tem, 60. Aqui você tem 606. Soma 666. Sabe por quê que eu coloquei o nome dele aqui? 1998 saiu na internet, em rede mundial, uma carta assinada pelo então Papa João Paulo II. Nome da carta, Dies Dominis, dia do domingo. Irmãos, eu menciono na apostila essa carta do Papa. Vocês têm uma ideia? Uma frase dessa carta, um pedacinho, diz assim, no terceiro milênio, a guarda do domingo será o elemento qualificante da identidade dos verdadeiros cristãos. Ei, escute aqui, está meio cochilando aí, em nome de Jesus, acorda, pode perder a bênção agora. Agora que vai esquentar. Então, fica firme aí, para você não perder. Se alguém começar a cochilar, eu vou chamar para cantar um solo aqui, combinado? Não dorme não, irmãos, não dorme no culto não. É perigoso. Lá no Brasil, uma irmã começou a dormir no culto, e o pastor apagou a luz para passar o filme, e demorou ligar o projetor naquele escuro. E ela acordou bem na hora do escuro, começou a gritar, irmãos, orem por mim que eu estou cega, irmãos. Então não dorme não, queridos, para não pensar que está cego, né? Tá bem? Mantenha firme aí, em nome de Jesus. Sei que vocês estão cansadinhos da semana, no pique, até as 10, mas é só mais hoje e amanhã. Queridos, escute bem, o que eu vou falar para você? O Papa dizendo que no terceiro milênio, a guarda do domingo será a identidade dos verdadeiros cristãos. Quantos já tinham lido essa carta do Papa? Alguém já tinha lido? É chocante, irmãos. Quantos aqui são cristãos? Levante a mão. Diga graças a Deus. Quantos aqui têm identidade de cristão? Levante a mão. Tem nada. Não tem nada. O Papa está dizendo que a única identidade que vai valer é a guarda do domingo. Olha como é que vai chegar as coisas, irmão. Outra frase da carta do Papa diz assim, os bispos têm o dever de fazer com que o domingo seja respeitado e santificado por todos como o verdadeiro dia santo do Senhor. Eu não sei aqui, irmãos, mas lá no Brasil, os bispos estão trabalhando assim forte. Tem um irmão nosso em São Paulo, o irmão Noé, ele é oficial das Forças Armadas. Foi convidado para assistir uma reunião da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos. Não sabiam que ele era adventista, foi como oficial das Forças Armadas. Ele contou para nós, irmãos, numa palestra em São Paulo. Só trataram do domingo como dia de guarda. Ellen White fala que a lei dominical virá como uma necessidade social. Sabe qual é o argumento dos bispos? O Brasil vai mal porque não está respeitando o domingo. Eles querem que parem jogo de futebol, corrida de carro, lojas e shoppings abertos para tudo. Outra preocupação dos bispos, a alimentação está acabando. Não consegue acompanhar o crescimento demográfico. Hoje à noite, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vai dormir sem ter o que comer. O plano dos bispos é racionar o alimento. Cada família teria que preencher a ficha num supermercado e comprar só ali. Essa ficha tem várias perguntas. A mais importante é a última. Sabe qual é a pergunta? Você aceita o domingo como santo dia do Senhor, único e verdadeiro dia de guarda, e promete respeitá-lo santamente? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Você responder que sim, automaticamente estará com o sinal da besta e vai participar das 7 pragas. Você responder que não,
sua ficha não seria aprovada, não poderia comprar nem alimento. Não tenha medo, Deus irá cuidar de nós. Amém, irmãos? Isaías 33:16. Seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. Irmãos, algum tempo, o Papa esteve no Brasil, ficou lá com o presidente Lula 50 minutos. Finalzinho do mandato do Lula, Lula teve no Vaticano, assinaram várias leis em acordo. Os jornalistas do Brasil estavam lá no Vaticano. O Papa e o Lula fizeram assim para os jornalistas, ó. Nada, não vão registrar nada. Não se sabe o que o Lula e o Papa assinaram. O presidente Dilma recebeu mês passado, mês e pouco, a visita lá no Brasil do Santo Papa. De novo, ficaram 1 hora, só o Papa e a presidente conversando. Ninguém sabe o quê. Irmãos, já me disseram que esse projeto de lei, instituindo o domingo, já estaria nas mãos da presidência da República. É impressionante, irmãos. O Papa pede aqui, ó, todas as autoridades têm que levar em conta a santidade do domingo ao elaborarem as suas leis civis. Pedindo aqui, ó, claramente, pedindo para colocar o domingo. Alguém vai dizer, pastor, fique tranquilo, o Papa aí já morreu, que Deus o tenha, né? Pois ele já teve outro Papa. Quem escreveu essa carta, irmão, não foi o Papa João Paulo II. Ele já estava com mal de Parkinson. Não tinha condições neurológicas para elaborar uma carta de 48 páginas. Ele apenas assinou. Sabe quem escreveu essa carta? Foi o seu secretário, então cardeal, Joseph Ratzinger. Curioso, né? Aqui, ó, você soma o cardeal, dá 650. Para o 666, faltava 16. Aí ele foi eleito Papa. Ele podia escolher qualquer título. Papa Francisco I, ou Pio XIV, XV. Escolheu exatamente, irmãos, o título de Bento XVI. Aí você soma ali os 16 com 650, 666. Esse Papa foi quem elaborou essa carta. Irmãos, segundo a imprensa lá no Brasil, estava tudo prontinho. A comunidade europeia, o mercado comum europeu, tinha uma data marcada para setembro agora, deste ano, onde o Papa Bento XVI ia lá para assinar a lei dominical em toda a Europa. Vocês sabiam que Israel, tradicionalmente guardadores do sábado, estão já votando a lei dominical. Você sabe que aqui, na América, vários estados já têm a lei dominical. Lá no Brasil já tem vários movimentos e supermercados, dizendo que o domingo é o dia santo de Deus, é para a família ficar reunida. O mercado não vai abrir no domingo. Irmãos, o Bento XVI só não colocou o domingo. Sabe por quê? Por causa dos escândalos sexuais dos padres e o roubo do Banco do Vaticano. Pedofilia dos padres, etc. Ele renunciou. Quando ele renunciou, escute bem, irmão. Eles disseram, nós precisamos agora de um Papa forte, que vai resgatar os valores da igreja. Irmãos, pela primeira vez na história, eles elegeram um Papa jesuíta. Vocês sabiam?
Primeira vez na história. Porque os jesuítas, irmãos, eles são uma ordem assim, muito extremista, zelosos. Eram os padres jesuítas na Idade Média, que eram os soldados do Papa, que prendiam, torturavam e matavam os hereges, os cristãos que eram fiéis a Deus, que guardavam o sábado, como os valdenses, huguenotes e etc. Irmãos, eu tenho aqui, está no DVD, o juramento dos padres jesuítas. Só para você ter uma ideia, pastor Jimmy e eu, quando nos formamos, pastor Silvio também, quando fizemos a nossa formatura, fizemos um voto, com a mão em cima da Bíblia, pregar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. Todos os padres que se formam, eles fazem um juramento. Cada um deles, cada ordem, tem um juramento diferente. Eu vou ler aqui um pedacinho do juramento dos padres jesuítas. Esse a qual pertence o Papa atual. Escute. Eu, em presença do Deus Onipotente, da bem-aventurada Virgem Maria, São Pedro e São Paulo, superiores à Companhia de Jesus, declaro e juro que sua santidade, o Papa, é o único vicário de Cristo sobre a terra. Defenderei com todas as minhas forças suas doutrinas e direitos contra os usurpadores heréticos protestantes. Declaro que farei guerra sem quartel, secreto ou abertamente, contra todos os protestantes hereges. Extirpá-los-ei da face da terra. Não tomarei conta idade, sexo ou condição. Enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges. Abrirei o ventre de suas esposas, baterei com a cabeça de seus filhos na parede, a fim de aniquilar essa execranda raça. Quando não puder fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça do veneno, a estrangulação, o aço do punhal, o abalo do chumbo. Para isso consagro-lhe toda a minha alma, e com a adaga que agora recebo, escreverei meu nome com sangue em testemunho desse juramento. Se eu manifestar falsidade ou tibieza em minhas decisões, podem meus irmãos, camaradas, soldados da ministra do Papa, cortar minhas mãos e pés, enforcar-me, abrir o meu ventre e nele queimar enxofre e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber sobre a terra e que minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas do inferno para todo sempre e sempre e sempre. Queridos, esse é o voto dos padres jesuítas. Por isso que eu estou falando que é chocante, pela primeira vez na história, um Papa forte, muito forte, da ordem dos jesuítas. Ele não vai ter nenhum receio, irmãos, de instituir o domingo como dia de guarda. Você sabe qual é a maior preocupação do mundo atualmente? Não é a Terceira Guerra Mundial, não é a bomba do Irã, do Iraque, a guerrilha lá da Síria. A maior preocupação do mundo atualmente chama-se superaquecimento global. É tão sério o problema do superaquecimento, irmão, que os cientistas dizem que em 100 anos o Sol aqueceu 1 grau e por isso aconteceu aquele furacão Katrina, aqui nos Estados Unidos. Aquele maremoto que matou quase 300 mil pessoas na Ásia. Os cientistas dizem, irmãos, que dentro de 20 anos, se não for resolvido o problema do superaquecimento global, o Sol vai aquecer de 4 a 6 graus a mais. Para você ter uma ideia, o que isso representa? A selva amazônica, um dos pulmões do mundo, viraria deserto, secando tudo.
árvores e rios, tudo. O mar subiria tanto na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, chegaria ao 25º andar dos prédios, em torno de 50 metros de altura, pelas enchentes, pelo derretimento das geleiras dos polos. Algum tempo atrás, o Rio, muitos aqui se lembram, teve o Tratado de Quioto. Quem se lembra qual a única superpotência que não assinou? Tratado de Quioto. Alguém lembra? Estados Unidos. Pois um ex-vice-presidente americano chamado Al Gore, ele acordou o mundo, irmãos, com um filme. O nome do filme, Uma Verdade Inconveniente. Eu estava em Boston, uma semana de oração, pastor Eliakim Melo me mostrou o jornal do dia, quando Al Gore apresentou o filme para a imprensa norte-americana. Ele me mostrou, olha aqui, pastor. Quando terminou o filme, os repórteres estavam assim, ó, boca aberta, queixo caído. Al Gore foi para uma entrevista coletiva. Sabe qual a pergunta que todos os repórteres queriam fazer ao mesmo tempo? Qual seria uma medida de urgência, de impacto, para resolver logo o problema do superaquecimento global? Resposta de Al Gore. Disse bem assim, passou emoção no jornal. Todo mundo, e o mundo inteiro tem que parar um dia da semana. Para tudo. Carros, trens, aviões, lojas, shopping, para tudo, e as famílias ficarem rezando em casa ou na igreja mais próxima. Exatamente o que o Papa Bento XVI havia pedido há 3 anos atrás. Eu pergunto, qual seria esse dia que vai parar tudo? Seria segunda-feira, para ter mais um dia de folga? Seria o sábado para ajudar os adventistas? Não. O Papa está pedindo que sejam criadas as leis dominicais. Irmãos, eu prego esse assunto aqui há quase 30 anos, ou mais de 30 anos. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre fiquei com um pé atrás. Sabe o que quer dizer essa expressão, um pé atrás? Assim, um pouquinho de dúvida. Eu pensava, né, caso lá do Brasil, será que o Congresso Nacional vai ter coragem de aprovar a lei dominical, prejudicando o povo adventista, um povo tão bom? Tem a ADRA, tem desbravadores, os deputados, os senadores conhecem. Irmãos, Ellen White escreveu que quando for colocar a lei dominical, ela virá como uma necessidade social para o bem da maioria. Quando eles falarem lá que é para salvar a selva amazônica, a lei dominical, é para salvar o planeta, é para salvar milhões de habitantes da beira do mar, lá no Rio de Janeiro, e outros lugares onde o povo vive na beira do mar. Irmãos, com todo respeito, eles nem vão se lembrar de um Zé Polvinho chamado adventista. Eles vão levantar as 2 mãos assim, ó, para aprovar a lei dominical. Eu vou te falar uma coisa, querido irmão, em nome de Jesus. Se alguém aqui achava que a volta de Jesus está muito longe, pode mudar de ideia, porque a volta de Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Só quem acredita, levante a mão. Diga graças a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, querida igreja. Eu quero que você olhe para a sua direita, à esquerda. Fale para alguém, diga assim, Jesus está voltando, irmão. Fala. Jesus está voltando, irmão. Está na hora de nos prepararmos para a casa paterna. Amém, irmão? Eu vou fazer um resumo aqui. Segunda praga, o mar se transforma em sangue. Terceira praga, água potável. Água de beber se transforma em sangue, como de um morto. Os pecadores vão ter sangue para beber em lugar de água. Quarta praga, o sol abrasador.
vai secar rios e matas e floresta, pastagem. Quinta praga. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, irmão. Quantos aqui já notaram que o sol está mais quente? Quantos aqui já notaram? Até cego vê. Porque sente na pele. No sul do Chile, irmãos, as pessoas têm um lugar que só podem andar de óculos escuros. Os animais estão ficando cegos devido à destruição da camada de ozônio. Irmãos, o aumento do câncer de pele se tornou sem precedente na história. A Bíblia fala que o sol vai aquecer 7 vezes mais, Isaías 30, 26. Talvez seria 7 graus a mais. 6 graus, cientistas já estão falando. Quinta praga, subitamente o sol se apaga e as trevas envolvem a terra. Trevas totais. Porque essa luzinha elétrica não vai estar funcionando, ou vai? A luz elétrica vem da onde? De onde vem a luz elétrica, irmão? Vem da água. Vai secar, virar sangue, sol vai secar tudo. Psiquiatras dizem que depois de 5 horas em trevas totais, a pessoa começa a ficar louca. Não tenha medo, Deus irá cuidar de nós. Essa praga caiu lá no Egito, mas o povo de Deus tinha luz. Depois você lê aí, marque na sua Bíblia, Ezequiel 22, 26, fala que os sacerdotes, pastores, padres, estão escondendo os seus olhos o santo sábado. Verso 31 diz que Deus vai acertar as contas com eles. Isso é muito forte, chocante esse texto, irmão. Deus tem um amargo acerto de contas com os líderes religiosos. Sexta praga, a batalha do Armagedon. É a batalha entre o bem e o mal. É a batalha de Satanás e o seu povo contra Deus e o seu povo. Porque fala aqui da tríplice união religiosa. Tereis espíritos imundos, semelhantes a rã. Quem são eles? Da boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Qual a religião oficial inventada pelo diabo lá no Jardim do Éden? Espiritismo. Da boca da besta, quem é a besta? Quem é a besta do Apocalipse, irmão? Roma. Nunca fale que é uma pessoa, viu? Não tem como provar que tem 7 cabeças e 10 chifres. Né? É Roma. A religião oficial de Roma, o catolicismo. E o falso profeta, a Bíblia fala que é aquele que estaria pregando em nome de Deus, mas levando o povo a desobedecer à lei de Deus. É o falso protestantismo. Aqui estão todas as religiões do mundo. Todas estão aqui, menos uma, a Igreja Adventista. Então, irmãos, os 3 ismos, espiritismo, catolicismo, falso protestantismo, vão se unir. Só um ismo que não vai se unir, o adventismo, amém? Eles vão achar que os culpados dessas pragas estarem caindo são os guardadores do sábado. Eles vão marcar um decreto chamado decreto de morte. Tal dia, tal data, tem que morrer todos os guardadores do sábado. Só que Deus vai intervir com a 7ª praga, dizendo, feito está. Chega, basta, ponto final. Vozes, relâmpagos e trovões. Chuva de pedra de 1 talento, 35 quilos. Um grande terremoto que vai destruir a 1/3 parte das nações. E nesse quadro, Jesus estará voltando em glória e majestade para nos buscar. Amém, irmãos? Rapidinho aqui. Você sabe identificar a grande Babilônia? O anjo falou, vem cá, vou te mostrar a condenação da grande Babilônia. Eu falei, quem é? Aí ele viu uma mulher. Mulher em profecia simboliza o quê? Igreja. Só que é uma mulher prostituta. Qual é a característica de uma prostituta? Abandonou o seu marido e tem vários amantes. Essa igreja é chamada prostituta porque ela abandonou o esposo, que é Deus.
os mandamentos de Deus. Está guardando doutrinas e mandamentos de homem. O profeta quis saber quem é essa mulher. Ele falou, vem cá, vou te mostrar. Ela está sentada na besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem é a besta do Apocalipse? Roma. Qual é a igreja que tem a sede lá em Roma? Agora até as crianças entenderam. Só que essa igreja não está sozinha. O verso 5 fala que ela tem filhas. As filhas são as outras igrejas que também guardam o domingo. Então, a mãe e as filhas é que formam a grande Babilônia. No capítulo 18, fala que ela vai ser destruída. E o verso 4, irmãos, Deus diz assim, ó, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice de seus pecados e não participar das suas pragas. Escute bem, queridos irmãos. Deus chama as organizações religiosas onde se guarda o domingo, Deus chama de a grande Babilônia. Só que as pessoas que estão lá, Deus chama de povo meu. Sabia disso? Quem foi que disse para você que povo de Deus é só adventista? Até a nossa escritora, Ellen White, escreveu que a maior parte do povo de Deus está onde? Na grande Babilônia. Temos que entender isso, irmão. Então, Deus está chamando as pessoas sinceras de outras igrejas, que também são povo santo de Deus, para sair de lá e se unir com o povo que tem o sinal de Deus. Atualmente, queridos, a cada 15 segundos, uma pessoa está deixando a grande Babilônia e se unindo com o povo que tem Jesus e a lei de Deus e o sinal de Deus. Amém? 4 pessoas por minuto. Por hora, uma média de 240, 250 pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo estão deixando a grande Babilônia, se unindo com o povo de Deus. Quando eu fui pastor em Caxias do Sul, cheguei, eu sempre gostei de visitar todo mundo, chamei um rapazinho da igreja, falei, vamos comigo, você conhece todo mundo? Visitamos uma quarta-feira, o dia todo, à tardinha, ele falou, pastor, a minha tia é crente de uma igreja pentecostal, ela quer a sua visita, vamos lá? Falei, vamos rapidinho. Cheguei lá de cara, ela fez uma pergunta. Eu já sou batizada nas águas. Para eu me tornar adventista, preciso batizar de novo? Falei, irmã, não é pecado batizar de novo. No livro de Atos, capítulo 17, capítulo 19, desculpe, fala que Paulo rebatizou um grupo de discípulos que não conhecia bem toda a verdade. Falei, mais ou menos igual a senhora. Brinquei com ela. Vou fazer o seguinte, tenho um compromisso agora, eu vou pregar. Vamos orar, amanhã eu venho aqui estudar melhor esse assunto. Orei com ela e fui embora. Só que eu não sabia que o marido dela era o pastor da igreja dela. E ele estava em casa, estava no banheiro, tirando a barba. Como minha visita foi rápida, eu não o conheci. Ele saiu do banheiro e falou para ela assim, o quê? Esse pastorzinho vai vir aqui batizar minha esposa? Deixa ele vir aqui amanhã que eu vou lhe dar uma surra de Bíblia. Ó, glória, ainda bem que é surra de Bíblia, né? Estou sabendo de nada, cheguei lá no outro dia, casal e 2 filhas moças, reunidas, fizemos uma oração e toquei esse estudo que vocês acabaram de ouvir. Aí eu fiz o apelo para ela. Ela tinha feito a pergunta. Quando eu li esse texto, eu falei, irmã Maria, a senhora aceita o chamado de Deus para sair da grande Babilônia e se unir com o povo que tem o sinal de Deus? Ele levantou a mão, falou, pastor, dá licença. Aí ele contou. Ontem à noite, eu falei que eu ia lhe dar uma surra de Bíblia. Está aqui, pastor, um maço de folha. Eu passei a noite escrevendo. Só que nessas 2 horas de estudo bíblico, eu aprendi mais Bíblia do que em toda a minha vida. Disse, pastor, eu entendi Apocalipse 18:4.
A minha igreja faz parte da grande Babilônia, mas Deus está me chamando a mim e a minha família para sair de lá e se unir com o povo que tem o sinal de Deus. Aí ele começou a chorar, irmão, chorando como uma criança. Disse, pastor, eu estou emocionado. Saber que Deus esperou até agora, por mim, pela minha família. Pastor, se a minha esposa vai batizar, eu não sei, só sei que a minha decisão está tomada. Quando é que o senhor tem o próximo batismo? Marquei para dali a 30 dias e batizei o pastor Mozart Borges, com a esposa e as 2 filhas moças. Amém, irmão? Tira o DVD, querida, e coloque aí o DVD de hinos, para a gente cantar de novo. Eu fui chamado por Jesus. Esse convite chegou aqui, hoje, no auditório. Chegou também lá nos lares dos queridos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Você está sendo chamado como parte do povo de Deus, para se unir com o povo que tem o sinal de Deus e que aguarda a vinda de Jesus. Deus abençoe os queridos que estão aqui no auditório. Deus abençoe aqueles que estão em casa, que nesse momento estejam entregando a sua vida a Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até o fim da palestra. Com certeza você foi beneficiado e ao compartilhar esse material, você vai ajudar muitas outras pessoas a serem beneficiados também. Muito obrigado e até a próxima semana.